Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro, trazendo hoje a resposta para a pergunta que todo torcedor do Barcelona está se fazendo nesses últimos dias de janela de transferência. Vai dar tempo de os jogadores que ainda não estão registrados terem a sua situação regularizada pela diretoria do Barça nessa última semana que o prazo ainda prevê? Dia 1º de setembro é o último dia, segunda-feira, e no domingo, dia 31, tem jogo. Barcelona vai visitar o Rayo Vallecano. O Hansi Flick já quer todas as suas opções inscritas a tempo dessa partida. Está insatisfeito, já avisou a diretoria e uma estratégia foi criada e será executada nesses últimos dias para viabilizar essa situação. Será que vai dar? Tudo que a gente conseguiu apurar, mesmo que não necessariamente seja aquilo que você quer escutar, estará nesse vídeo. A resposta verdadeira, não a resposta que mais lhe tranquilize. Só que antes da gente ir para o conteúdo propriamente dito, aquele lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso de graça, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E para a gente começar esse vídeo, eu já quero fazer um disclaimer. Eu já quero aqui dar uma informação para você que assiste todo o vídeo. Tem gente que é nosso inscrito há muito tempo, assiste todo o vídeo, não perde nem o vídeo da hora do almoço, nem o vídeo da hora do jantar. Tem 2 vídeos por dia aqui no nosso canal. E, portanto, dificilmente você vai encontrar nesse vídeo alguma coisa que você ainda não saiba. Mas fica com a gente do mesmo jeito, porque sempre é divertido, mesmo que seja para escutar a mesma coisa, você, nessa reta final, aprofundar o seu conhecimento sobre a situação do clube. Você que não assiste todo o vídeo, ou principalmente que está me assistindo pela primeira vez, vai encontrar aqui um monte de novidade, porque a gente vai detalhar muito bem o que é que o Barça pode e pretende fazer nesses últimos dias de janela. Vamos começar organizando as informações. 5 eram os jogadores que o Barcelona precisava inscrever ao longo dessa janela. 2 já foram inscritos, eram inclusive aqueles que tinham o caso mais complicado, porque o impacto no fair play financeiro desses 2 era muito maior que dos outros. O goleiro Joan Garcia e o atacante Marcus Rashford, esses já estão inscritos. O Rashford com o fair play financeiro que foi aberto na venda de outros jogadores, e o Joan Garcia no lugar do Ter Stegen. Ter Stegen lá com aquela lesão de larga duração, pôde ter parte do seu impacto no fair play utilizado na inscrição de um substituto, está previsto no regulamento de La Liga, tá lá o Joan Garcia. E para tranquilizar você, ao contrário da temporada passada, em que o Dani Olmo foi inscrito só até dezembro, depois teve toda aquela confusão para ele poder jogar até o fim da temporada, no caso do Joan Garcia, ele já está inscrito até o fim da temporada. Então, não tem chance de se repetir com o Joan o caso do Dani Olmo. Talvez com outro jogador aí, a gente não sabe. Mas com o Joan Garcia, isso não vai acontecer. Então, os casos mais complicados foram resolvidos a tempo da estreia contra o Mallorca, que aconteceu 2 semanas atrás. Beleza? Os 3, então, que estão faltando são 2 que já estavam no elenco e um recém-chegado. Gerard Martin, Szczesny, esses já estavam, e o Rune Bardag, que acaba de chegar no Barcelona, vindo do Copenhagen por um valor pequeno para o talento que tem o atleta, apenas 2 milhões de euros na transferência, certo? Esses 3 ainda não estão inscritos e o plano do Barcelona para viabilizar essas inscrições já está em andamento. Vamos caso por caso. Para que haja fair play financeiro e até espaço dentro do elenco para não ter excesso de goleiros, permitindo, portanto, a inscrição do Szczesny, tem que sair o Iñaki Peña. O Iñaki Peña que desde o início da janela das transferências já tinha comunicado à diretoria e recebido a bênção para sua decisão de que era melhor ele buscar outro clube, porque no Barça não teria oportunidade. Teve uma oportunidade lá quando o Ter Stegen teve aquela lesão das costas, ainda na época do Xavi. Jogou por 3 meses e não convenceu. Depois, com a lesão de joelho do Ter Stegen, enquanto o Szczesny ainda recuperava o melhor condicionamento físico, teve uma outra oportunidade. Jogou muito melhor do que na sua primeira passagem, mas continuou não sendo o suficiente para ser titular do clube que o formou e pelo qual ele queria brilhar. Então ele chegou à conclusão que não é no Barça que ele vai conseguir construir carreira, já tem 26 anos, não dá para ficar
esperando uma chance daqui 3, 4 temporadas e com a contratação do João Garcia esquece. Chega um goleiro melhor para ser titular e que é mais novo, é melhor procurar outros ares. Diretoria concorda e ele recebeu várias ofertas, mas ele ficou sempre esperando a melhor, a que vinha depois. Eu acho que o Celta de Vigo é legal, mas quem sabe não vem o Real Betis. O Galatasaray é bacana, mas quem sabe eu não consigo ir, sei lá, pro Mônaco. Enfim, ele foi sondado por várias equipes, ele tem um salário alto para goleiro, o que é natural. No contexto do futebol espanhol, os reservas de Real Madrid e Barcelona ganham mais do que os titulares de Bilbao, Villarreal, Espanhol, é normal. Então, quando se tenta viabilizar a saída desses jogadores, principalmente para clubes de dentro da própria La Liga, é um pouco complicado por uma questão salarial e ele não queria abrir mão desse salário. Só que o tempo foi passando e ele foi começando a ficar mais maleável. Os clubes que o procuraram no começo já não eram mais opção e ele já não tinha pretensões salariais assim tão altas, já não queria mais manter o seu salário. Chega nessa última semana, o cara quer jogar, ele quer garantir que vai ter como atuar por algum clube. Então o que o Barcelona fez? O contrato dele terminava em 2026. O Barcelona ou o vendia agora, ou perderia de graça no fim do contrato, ao fim dessa temporada. Então não poderia emprestá-lo, porque seria a mesma coisa que doá-lo. Tá no último ano de contrato, ele vai passar emprestado? Nunca que eu vou ganhar dinheiro com esse cara. E estendeu o contrato dele para evitar isso, até 2029, ao mesmo tempo que já costurava um acordo para ele sair emprestado. Então não será vendido, mas será emprestado. Vai jogar essa temporada no Elche. No momento que eu gravo esse vídeo para você, o Iñaki Peña já está em Elche, já está na cidade do clube com o qual ele vai assinar. Amanhã vai fazer exames médicos e assim que aprovado, porque dificilmente ele não vai passar, um cara que já fez vários exames dentro do próprio Barcelona, os exames de início de temporada foram feitos menos de um mês, ele vai assinar com o Elche, vai ser anunciado e é aí que entra o Chesney, né? O Iñaki Peña, sendo anunciado pelo Elche, ele abre o fair play financeiro, ele sai daquele grupo de jogadores que ocupa fair play financeiro no elenco do Barcelona, ele vai ocupar fair play financeiro do Elche e nessa vaga que ele abre vai entrar o Chesney. Só na renovação, porque ele faz uma renovação em que ele aceita diminuir o salário, ele já abriu o fair play financeiro. Mas no momento em que ele for anunciado pelo Elche, é mais ainda, entra o Chesney, é uma inscrição a menos com o qual a diretoria tem que se preocupar. Então o caso do Chesney virtualmente resolvido. O que pode dar errado? Amanhã o Iñaki Peña vai lá, faz exame médico e descobrem que ele tem algum problema ósseo, ou cardíaco, ou o que quer que seja, e o Elche desiste da contratação. Mas fora isso, a situação do Chesney está resolvida. Se não amanhã, depois de amanhã, ele já aparece no site de La Liga como inscrito pelo Barcelona. Aí vão ficar faltando Gerard Martin e Rony Bardag. O que se pode fazer por esses dois? A saída do Iñaki Peña, além da inscrição do Chesney, deixa um fair play financeiro a mais que pode ser utilizado na inscrição desses dois, mas não o suficiente para garanti-los. Então tem que sair mais gente. Quem vai sair? Já está encaminhada a rescisão do Oriol Romeu. O Oriol Romeu que no Barcelona ganha em torno de 4 milhões e 500 mil euros. É um salário que ninguém está disposto a pagar para ele no futebol espanhol. Os clubes que se aproximaram falaram, olha, resolve a tua situação aí, encontra um acordo por rescisão, sai do Barcelona, fica livre no mercado, que a gente te contrata e te bota para jogar. O maior interessado é o Girona. Tava tudo muito encaminhado para essa rescisão acontecer há bastante tempo, mas parece que o Oriol Romeu deu um passo atrás, ele já não quer mais sair sem nada, ele quer uma compensação financeira pela rescisão para ele não ficar no prejuízo. O Barcelona está negociando para essa compensação ser a menor possível e o caso está postergando, mas são duas figuras que estão condenadas a se entender, né? Oriol Romeu, se não conseguir rescindir com o Barcelona, não vai jogar, e para um jogador veteraníssimo, já caminhando para os 35 anos de idade, seria uma sentença de aposentadoria, passar um ano inteiro sem jogar. E o Barcelona precisa arrumar uma forma do Oriol Romeu sair, porque o fair play financeiro que ele ocupa não é absurdo,
é até pequeno, 4 milhões e meio, mas é o suficiente, mesmo não estando na regra 1 para 1, mesmo só abrindo metade do fair play financeiro para a inscrição do Gerard Martin e para contribuir na inscrição do Rony Bardghji. Porque são dois jogadores, tanto o Martin quanto o Bardghji, com o salário de jogador da base, né? O Bardghji, mesmo tendo sido contratado, não assinou um contrato multimilionário, e o Gerard Martin é jogador do Barça B, que vai ser inscrito no Barça principal agora, mas ainda com um salário condizente com um jogador de pouco protagonismo. Então, os dois têm pouco impacto, a saída do Oriol Romeu garantiria a inscrição de um dos dois, não dos dois, de um deles. E como a prioridade é do Gerard Martin, o Hansi Flick tem menos opções para lateral esquerda e para zaga pela esquerda, onde o Martin vem sendo testado, do que para o ataque, deve ser aquele que a torcida do Barcelona, pelo menos uma parcela dela, eu acho que menospreza além da conta, mas que, sem dúvida alguma, ainda precisa evoluir em alguns fundamentos, e se tem alguém que pode ajudá-lo com isso é o Hansi Flick, que confia no seu potencial. Então, a situação do Gerard Martin será resolvida imediatamente após a situação do Oriol Romeu. Rescindiu o Barça com o Oriol Romeu, entra o Gerard Martin. E aqui uma curiosidade, né? O Barcelona pagando ao Oriol Romeu, não importa qual seja o valor, e rescindindo um contrato com ele, ele abre o fair play financeiro independentemente de quanto ele tenha recebido nesse acordo. Porque esse acordo de rescisão, fair play financeiro da Espanha é desse jeito, assim que funciona. Apesar de mexer nos cofres do clube, apesar de você estar desembolsando dinheiro para pagá-lo, da rescisão em diante, ele não é mais um jogador inscrito. E não sendo um jogador inscrito, você pode até pagar para ele o salário completo. O fair play dele abre lá, a gente já até comentou isso lá no Instagram, você não inscreve o jogador, você inscreve o contrato do jogador. É assim que funciona na Liga. Então o Oriol Romeu indo para o Girona, ou até que se ele quisesse aposentar, e o Barcelona pagando um valor para ele, o valor pago não entra na conta do fair play financeiro, entra só na conta do balanço de lucro e prejuízo da temporada, é uma grana que saiu. Beleza? Então, para o quesito fair play financeiro, quanto ele vai receber, pouco importa. O importante é que ele rescinda e vai embora. Claro que ele está usando isso para tentar ganhar um pouco mais, o Barcelona puxa para pagar um pouco menos, nos próximos dias vão ter que se resolver ou vão ter que se aguentar mais uma temporada, ele sem jogar e o Barcelona tendo que pagar. Beleza? A situação, então, que ficaria faltando seria a do Bardghji. No entanto, no caso da saída do Romeu, uma parte vai ser usada para o Gerard Martin. No caso da saída do Iñaki Peña, uma parte vai ser usada para o Chesney, mas sobra. Não é o fair play financeiro da Espanha aquele em que sai um, entra outro. Não é nome por nome, são os valores. Então, vai sobrar fair play financeiro dessas duas operações, mesmo com as inscrições acontecendo, para a inscrição do Bardghji. A ideia é que isso já seja o suficiente para a inscrição do atacante, que é de cidadania sueca, jogava na Dinamarca, nasceu no Kuwait e é de família síria. O cara aí, a árvore genealógica dele aí é uma grande sequoia, né? O Bardghji já poderia ser inscrito a partir daí. No entanto, pode ser que se complique, está muito no limite, é 100 mil para lá, 100 mil para cá. Então, para garantir 100%, mais um empréstimo tem que acontecer. E quem está na fila, e porque quer, não porque está sendo obrigado, é o Hector Ford. O Hector Ford que não vai ter espaço com o Hansi Flick. Na frente dele estão Koundé e Eric pela direita, Balde e Gerard Martin pela esquerda. Uma parcela da torcida até se indigna, acha que ele é muito melhor que o Gerard Martin, que ele tinha que ter chance, que eu sinceramente discordo. Eu acho que o Hector Ford, de todas as nossas opções para lateral, é o mais cru. Não necessariamente é ruim, mas ainda não tem a rodagem, nem a capacidade física, até pela pouca idade, tem só 18 anos, para conseguir jogar uma primeira divisão pelo Barcelona. Emprestado a uma outra equipe de menor responsabilidade, talvez, quem sabe nas divisões inferiores, o que ele quer? Ele quer ser emprestado para jogar a primeira divisão e mostrar para o Hansi Flick que ele está errado. Que não era o Hector Ford que devia ser dispensado, tinha que ser qualquer outro. Dificilmente ele vai conseguir, eu acho que o Flick está certo. No entanto, o fair play financeiro será aberto. Com a saída do Hector Ford e o fair play financeiro acumulado das saídas de Oriol Romeu e Iñaki Peña,
você poderá ter a inscrição do Rune Bardag. No entanto, a saída que está menos acertada, que tem mais detalhes a se corrigir e que, portanto, pode acabar não acontecendo, e aí o Hector Ford vai ter que jogar no Barça B ou ficar esquentando o banco no Barça principal, é a dele, né? E se não rolar, a diretoria do Barcelona está extremamente tranquila, porque ela vai simplesmente usar o artifício que está previsto no regulamento do aval da diretoria, que é quando a alta cúpula administrativa de um clube coloca o seu próprio patrimônio como garantia, inscreve o jogador e ao longo da temporada encontra maneiras de abrir aquele fair play financeiro para sacar o seu valor de volta. É sempre a última opção, porque costuma ser muita grana que você tira do próprio bolso, paga imposto, paga taxa na transferência de ida e de volta. Então, se tu deposita 1 milhão, tu pega uns 800 mil de volta, tu sai no prejuízo. Então, sempre é a última opção, mas é uma opção que o Barcelona já utilizou, inclusive quando os valores eram bem mais altos. O Laporta tirou do próprio bolso, se não me engano, 7 milhões de euros para viabilizar a inscrição do Koundé lá atrás. Koundé chegar no último dia sem estar inscrito, não tinha mais opção. Aí o Laporta foi lá e meteu 7 milhões do próprio bolso para garantir a inscrição do Koundé. A inscrição do Bardag, se fosse ser feito o aval da diretoria 100%, enquanto passa uma moto aqui do lado, se fosse ser feito o aval da diretoria 100%, mesmo assim não seria nem perto desses 7 milhões que o Laporta já disponibilizou anteriormente. Então, a diretoria já estabeleceu que vai, se não conseguir inscrever o Bardag dentro das movimentações que são mais corriqueiras, cotidianas, naturais, sai um jogador, abre fair play, inscreve outro no lugar, vai usar o aval da diretoria e vai botar o moleque para jogar. Essas notícias de mandar ele de volta para o Copenhagen que estão saindo, elas não passam na cabeça da diretoria, inclusive é até difícil de entender de onde que elas surgiram, porque o Copenhagen não se manifestou dizendo que quer, o jogador também não falou nada, a diretoria do Barcelona não sabe de onde saiu essa notícia, então acho que os caras sonharam isso daí, postaram aí soltaram na verdade no site de um jornal grande em Barcelona, mas não necessariamente de muita credibilidade. A galera começou a reproduzir em rede social, mas é algo muito distante de se concretizar e de acontecer, beleza? O normal, portanto, é que os três sejam inscritos, não necessariamente a tempo da partida contra o Rayo Vallecano. Se for para usar o aval da diretoria, vai ser nas últimas horas. Então, se as saídas acontecerem e a única que está 100% garantida de acontecer em breve é a do Iñaki Peña, Oriol Romeu ainda tem negociação para acontecer e a situação do Hector Ford mais ainda, se chegar no último dia e não tiver sido solucionado, aí vem o aval da diretoria para garantir que Gerard Martin e Bardag serão opções nas rodadas seguintes, embora contra o Rayo Vallecano, se o Oriol Romeu e o Hector Ford não saírem antes, dificilmente eles estarão inscritos a tempo. Beleza? As informações que eu tinha para compartilhar com você já acabaram, então a gente vai se encaminhando para encerrar esse vídeo, mas antes da gente terminar, o lembrete, já fiz no começo, se você não curtiu o vídeo lá, lembro agora mais uma vez, você ficou até o final é porque gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa, fazendo tudo isso de graça, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra, aquele abraço e até o próximo vídeo.